Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou William de Paula, estou aqui em nome da Pastoral Bíblica da nossa paróquia, Paróquia Sagrada Família de Ipatinga, para continuarmos nosso estudo bíblico do livro dos Atos dos Apóstolos. Estudo que nós iniciamos na última semana, fizemos a primeira parte, desse estudo, que nós vamos dividir em quatro encontros, e onde nós vamos ter essa oportunidade de aprender um pouco mais, de olhar para a palavra de uma forma diferente, deixar que novos significados caiam no nosso coração, venham para a nossa vida e rezar com essa palavra, e deixar com que ela dê sentido para nós, dê sentido à nossa caminhada, à nossa vida, num tempo tão importante que nós estamos precisando de sentido, precisando de encorajamento, precisando de ver a ação de Deus em nosso meio, reviver a ação de Deus em nosso meio. E a palavra é viva e nos conduz a fazer essa experiência. É isso que eu espero para você. Então, para nós iniciarmos essa segunda parte, nós vamos rezar e, antes de tudo, eu te convido a pegar a sua Bíblia. Nós estamos no estudo bíblico, Então, portanto, eu te convido a pegar a sua Bíblia para que ela te acompanhe nesse tempo que nós vamos passar juntos aqui, para você também acompanhar os trechos onde nós vamos passar por eles hoje nesse estudo. Então, eu te convido a rezar, vamos pedir ao Espírito Santo que possa nos instruir, dar sabedoria, para que nós possamos ter um coração preparado como uma terra boa, para que essa semente boa, uma terra fértil, para que essa semente boa, que é a palavra de Deus, possa cair e dar frutos. Então vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E é assim que nós vamos iniciar então a segunda parte do nosso estudo bíblico, lembrando que na última semana nós já iniciamos com a primeira parte olhando para os capítulos 1 ao 3. Esses 3 primeiros capítulos nos falaram muito, Desde a introdução ao livro, o contexto dele, que ele foi escrito por São Lucas Evangelista, e nós vimos ali toda a ascensão de Jesus, os apóstolos ali com Maria no cenáculo, a espera de Pentecostes, a vivência de Pentecostes, as consequências de Pentecostes na vida daqueles homens, ali a primeira pregação de Pedro. Nós vimos até como eram as primeiras comunidades, na partilha, na oração, ali no estudo da doutrina, fiéis. Então agora nós vamos dar continuidade a isso a partir do capítulo 4. Então hoje, a segunda parte, nós vamos estudar do capítulo 4 ao 12. E assim, se nós podemos separar alguns pontos principais, nós vamos olhar então para esse início da perseguição aos apóstolos, aos seguidores, de Jesus, e o impulso também na evangelização, em meio a tudo isso, mesmo em meio à perseguição, Vamos ver um momento muito especial em Atos dos Apóstolos, que é a conversão de São Paulo, um dos maiores apóstolos, chamado de 13º apóstolo, O próprio Jesus vem encontrar-se com ele, embora ele não tenha caminhado com os 12, com Jesus, mas ele é chamado, e vive uma experiência muito bonita de conversão. E por fim nós vamos ver a pregação do Evangelho aos pagãos, e logo aí seguida com a morte de São Tiago, mais uma prisão de São Pedro, e João. Então nós vamos ver tudo isso hoje nessa segunda parte do nosso estudo. Então vamos começar? Vamos começar então por essa parte que fala das perseguições, Se a gente pega logo aí no início do capítulo 4, nós vamos ver todo esse contexto, Esse contexto de perseguições que os cristãos tiveram ali. Essas perseguições levam primeiro à prisão de Pedro e João, que já é narrada logo aí no início do capítulo 4, porque
ali a gente vê os judeus, os grupos dos judeus daquela época, eles começam a interpretar o cristianismo que nascia, eles começam a interpretar todo aquele novo movimento, vamos dizer assim, naquele momento, né? A igreja que nascia ali como um perigo para o judaísmo, era uma ameaça ao judaísmo da época. E aí eles começam a perseguir e a matar os líderes cristãos, entregar os líderes cristãos à condenação, usar a lei, a lei, a seu benefício, né? Enquadrar, ter com falsos testemunhos os primeiros cristãos para serem e martirizar, enfim, nós vamos ver tudo isso. Então, a liderança religiosa daquela época dos judeus, sumos sacerdotes, né? Todos aqueles grupos religiosos, eles vêm como uma ameaça. Então a gente vê logo aí no início do capítulo 4, versículos de 1 a 3, diz assim: enquanto eles falavam ao povo, aí dizendo, né, da pregação dos apóstolos, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus. Contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam, na pessoa de Jesus, a ressurreição dos mortos. E aí eles prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, porque já era tarde. Então a gente vê aí a prisão de Pedro e João, né? Então a gente vê que o modelo de religião que os fariseus, os saduceus, né, em especialmente esses grupos que aparecem aí nessa palavra, esse modelo de religião dele já havia sido denunciado por Jesus, né? Lembra que Jesus diz que os chama de hipócritas, né? Que eles né, levam a própria lei do mesmo jeito, a lei é maior do que o amor para eles. Então Jesus já havia condenado o modelo de religião deles, aquele modelo de colocar fardos pesados nas costas dos outros que eles mesmos não seguiam. Usar da palavra em benefício próprio, usar da palavra como um instrumento de poder, né? E aí a gente já vê uma característica comum ao longo da história, que a gente vê muito forte nesses grupos, mas que perpassam a história até os dias de hoje, né? Grupos, pessoas que querem usar da palavra em benefício próprio, que a palavra, a religião, ela é instrumento de poder, ou ela é instrumento de algum tipo de elevação pessoal, né? E a pessoa usa tudo isso, né? Para colocar e quer levar as pessoas ao seu próprio modelo de experiência religiosa. Quer que todos vivam o que ela quer, o seu próprio modelo, o seu próprio jeito. Elas construíram uma forma de religião, aqueles líderes judeus daquela época, e eles não aceitavam que mudasse, né? Uma forma de religião que estava em cima da lei, né? Eles eram regidos somente pela lei e não pelo amor, não se abriam a novas experiências. Usavam a lei na sua forma mais dura para condenar e não misericórdia, como Jesus pregou também, né? Então, a experiência deles queriam levar os outros e não aceitavam que algo ameaçasse esse status que eles tinham, esse status e esse lugar que eles tinham diante da religião, diante até do Império Romano, dos governos, enfim, de todos os benefícios que eles tinham de diversas formas, né? Então a gente vê que aquelas pessoas também, eles tiveram a oportunidade de ver Jesus pregando por muitas vezes. E a gente vê em outras narrativas dos evangelhos que muitas vezes eles saíram condenando Jesus, condenando a pregação de Jesus, porque não deixou ela cair no coração. E aí, meus irmãos, nós vemos uma questão duríssima, né? Às vezes nós podemos estar na igreja, nós podemos estar ali ouvindo a palavra, mas essa palavra não está caindo no nosso coração, porque nós já trazemos modelos preconcebidos de forma de viver, do que nós somos, do que nós achamos que temos que ser, do que nós achamos que temos que ser a religião. Muitas vezes trazemos até modelos preconcebidos até da própria religião, né? E dentro da própria igreja nós passamos a combater a fé, né? Muitas vezes somos assim. Então nós precisamos ter um coração aberto para deixar com que a palavra caia no nosso coração. E vejamos, eu me lembro aqui de um exemplo, há um certo tempo, o Papa Bento XVI fazia uma catequese sobre os 12 apóstolos, né? Os 12 discípulos até então, né? Chamados por Jesus na caminhada ali, depois enviados como apóstolos.
Eu me lembro que quando ele falava de Judas, uma das catequeses que me marcou muito, né? Judas, o Iscariotes, o traidor, ele falava que Judas era um dos 12, caminhou com Jesus, também foi chamado a estar com Jesus, ele estava com Jesus, ele era um dos discípulos de Jesus, só que Judas não abriu mão do modelo que ele tinha de religião, da ideia que ele tinha de Jesus. Judas acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, mas ele era de um grupo dos judeus, né, zelotes em um excesso do zelo pela lei, e ele achava que Jesus vinha ser um revolucionário, Jesus ia ser alguém que ia tomar o trono do Império Romano, e ia, numa visão bem politicamente falando, ia conduzir uma guerra. Eles tinham um arsenal guardado para levantar um exército, para Jesus liderar. E, na verdade, o Papa Bento, nessa catequese, lembra que Judas ele era um decepcionado com Jesus, porque ele achava que Jesus tinha que seguir o plano que ele tinha, e ele não se abriu ao plano de Deus, ao reino de Deus que Jesus anunciava. Por isso ele não deu conta, né, de ser discípulo ali de Jesus. Ele trai e por fim ele se mata, né? E muitas vezes somos assim também. Nós não damos conta porque nós temos o nosso jeito. E é isso que leva então a um dos elementos muito fortes que levam essas primeiras perseguições aí no início aí da caminhada dos primeiros apóstolos. Então nós vamos continuar vendo tudo isso aí. Então eles são presos, né, Pedro e João, eles são presos ali, e é interessante que a defesa de Pedro e João foi o próprio testemunho de Jesus e a pregação deles que foi confirmada em sinais. A gente vê um pouco antes, essa imagem ilustra isso, que eles chegando no templo, né, a cura do coxo, e aí quando eles são colocados diante ali da autoridade para se defender, né, presos, eles dão testemunho de Jesus. Olha, por Jesus, é esse Jesus que vocês mataram, mas ele ressuscitou, e eles fazem um anúncio do evangelho de Jesus. E além disso, aqueles homens tinham visto os sinais acompanhando a pregação do evangelho, né? Então a cura do coxo se espalhou por Jerusalém, e eles sabiam que havia algo diferente naqueles homens, embora fossem simples, né? Então esse testemunho que leva eles, que liberta eles, o testemunho do evangelho, a dar testemunho da palavra, do evangelho, essa sabedoria que é dada pelo Espírito, que é o advogado, que é a defesa deles. Aí a gente pode recordar lá em Lucas 21, mesmo autor dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus diz, Lucas 21, 12 a 15, Jesus diz assim para eles, olha, mas ele vai falando que uma nação levantará-se contra outra, haverá grandes, né? Enfim, aí ele diz, mas antes de tudo vos lançarão Jesus vai falando do fim dos tempos, mas ele fala das perseguições que viriam muito antes disso, né? Então no versículo 12 ele diz, mas antes de tudo isso vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. E Jesus continua assim, isso vos acontecerá para que sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito, não prepareis a vossa defesa. Olha o que Jesus diz. Porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir, nem contradizer os vossos adversários. Foi isso que aconteceu ali com Pedro e João naquela prisão. Jesus, o Espírito Santo ali, dado por Jesus, dá a sabedoria para que eles se defendessem. Eles foram libertos, né? Eles vivem uma experiência de libertação pelo testemunho do Evangelho e os sinais que acompanhavam esse testemunho do Evangelho deles. Então e aí nós vamos... É nesse sentido que nós vemos ali as primeiras pregações, nós vemos os primeiros atos mesmo desses apóstolos, e aí logo em seguida a gente vai ver ali nesse mesmo contexto a história de um casal, Ananias e Safira, né? Que ali
como eram as primeiras comunidades, dividiam, colocavam tudo em comum, eles tentaram dar um golpe, né? Venderam suas posses, disseram que venderam pela metade, e para enganar, para não dar tudo, né? E aí enganaram a partilha dos bens, e aí eles são ali interpelados por Pedro, né? Que condena esse modelo, e eles são... e aí a gente vê que nós podemos até fazer acordos, né? Eles fizeram acordos entre eles, entre Ananias e Safira, mas eles foram desmascarados. Não tem acordo que a gente faz entre os homens que ficam descobertos diante de Deus, né, gente? Então a harmonia que o Espírito dá, a lição dessa palavra é isso, né? Só o Espírito Santo pode promover essa harmonia ali de nós fazermos um acordo pleno com Deus, não acordos entre nós, acordos falsos, né? Então a gente vê esse testemunho logo ali à frente. De tudo isso. Então a gente vê São Lucas destacando mesmo nesse contexto ali próximo ao testemunho de Ananias e Safira, mais uma vez. Já havia destacado lá antes, logo depois de Pentecostes, como eram as primeiras comunidades, né? Olha aí, Atos 4:32, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia, né? Você considera aí, ninguém dizia, o acerto aí, ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum, né? Então é nesse contexto que vem toda essa história de Ananias e Safira, e Lucas fazendo questão de mais uma vez lembrando que eles eram, a multidão de fiéis era um só coração, uma só alma, era uma comunhão plena entre eles, né? Uma comunhão em espírito, em comunhão de bens, em comunhão de todas as formas ali, as primeiras comunidades cristãs. E aí, nesse sentido, nós vamos caminhando na palavra, nós vamos no capítulo 5, e nós vamos ver aí os apóstolos mergulhando mesmo na missão ali, na evangelização, e aí os sinais acompanhando os frutos de conversão. Olha aí o capítulo 5, versículo 14, cada vez aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor. Então o fruto vai acontecendo. Então uma das coisas, se a gente quiser apurar se o nosso trabalho, nossa evangelização está dando certo, se a nossa pastoral, nosso movimento está dando certo, a medida disso são os frutos de conversão que acontecem. Se não estão acontecendo frutos de conversão no nosso trabalho, dentro da nossa comunidade, é hora da gente parar e perguntar para o Senhor se o nosso caminho está certo, se a gente está no caminho dele, ou se a gente está fazendo nosso próprio caminho. Ou talvez um caminho que era dele, que ele nos deu há um bom tempo atrás, e nós nos acostumamos naquele caminho, e ele já nos deu novos caminhos, e nós não abrimos os olhos para os novos caminhos, que nós podemos correr o risco de matar os frutos, porque nós deixamos a árvore ficar debaixo da sombra, não é verdade? Tem árvores que não dão frutos na sombra, algumas podem até dar, né? Mas nós temos que descobrir muitas vezes para que os frutos aconteçam. E muitas vezes nós deixamos tanto tempo a nossa árvore, nós gostamos tanto dela, daquele jeito que fazíamos há 10, 20, 30 anos atrás, né? Que a gente acha que ela tem que continuar dando frutos hoje, esquecemos de podar, esquecemos de colocá-la fora da sombra, a sombra foi tapando e ela parou de dar frutos, e nós ainda conservamos aquele modelo, né? Então, os frutos confirmam se a forma que nós estamos fazendo, nós estamos alinhados ao Espírito Santo, sendo conduzidos por ele, né, gente? Então isso é muito importante a gente considerar na nossa caminhada, nas nossas comunidades, nas nossas experiências pastorais, nos nossos movimentos, né? Isso é muito importante. Então a gente vê que, e olha só, por que a multidão dos homens e mulheres aumentavam? Porque as pessoas acreditavam no Senhor. Olha o que diz a palavra. Os apóstolos não se colocavam como centro. O centro era Jesus. Eles não eram o centro. Então, eles são instrumentos que apontam para Jesus, que anunciam Jesus. Por isso que dava frutos. Então, nós precisamos medir isso também. Somos instrumentos ou queremos nos colocar como centro, né? A experiência dos apóstolos e os frutos confirmam que somos instrumentos e não o centro, que o centro é Jesus. Então essa é a experiência que eles vão vivendo, e todo esse contexto
contexto do cristianismo que ia crescendo, né? Esse cristianismo que ia cada vez crescendo mais, também provocava a perseguição, aumentava a perseguição ali, em especial dos judeus, dos grupos judeus daquela época, né? A gente sabe que o judaísmo tinha diferentes grupos, diferentes segmentos, né? Naquela época, e aí desperta tudo isso. É nesse contexto que a gente vê que vem aí logo à frente o martírio de Santo Estevão, né? A gente vê logo aí à frente, principalmente aí chegando no capítulo 7, principalmente, né, 6 e 7, nós vamos ver o martírio de Santo Estevão. Santo Estevão foi o primeiro mártir da história católica. Primeiro mártir, né, que morreu pela fé. O mártir é aquele que morre pela fé, né? Então, toda essa crise entre os primeiros cristãos e os judeus tem esse momento crítico aí, né, de destaque no apedrejamento de Estevão, né? Estevão era um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. Ele não era dos 12, né? Mas ele é daqueles diáconos que foram ordenados pelos 12 apóstolos, né? Ele é o 7º desses diáconos, né? Então, esse primeiro mártir, ele era considerado uma pessoa cheia do poder do Espírito Santo, né? Uma testemunha do poder do Espírito Santo. Ele era um instrumento de grandes prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, esse é Santo Estevão, cheio do Espírito Santo. E aí, como eles não puderam com a sabedoria dele, como aqueles homens que tentaram pegá-lo ali, como tantas vezes tentaram pegar Jesus ali, né, pegar em contraponto, não conseguiram, porque a sabedoria dele era tão grande, e aí eles levantaram falsos testemunhos contra ele para condená-lo à execução, ao apedrejamento, né? Levantaram falsos testemunhos e usaram da própria lei, né, a própria lei judaica, a lei em cima da lei de Moisés, né, justificaram, né? Deram um jeitinho com a lei em benefício próprio para justificar o seu próprio orgulho, e aí Santo Estevão é martirizado, né? É importante pontuar aqui que essa ainda não era uma perseguição oficial do Império Romano, mas ainda era uma perseguição provocada pelos grupos religiosos, né? Não era até então essa perseguição oficial que veio mais tarde, né? Mas era de uma parte dos judeus que se sentiam mesmo afrontados ali pelos primeiros cristãos, né? A igreja naquela época, né, a história mostra que a igreja vivia livremente, apesar dessa perseguição dos judeus, né, em relação aos governos, ao poder, e os discípulos evangelizavam a céu aberto, né? Eles evangelizavam não escondidos, né? Então a gente vê esse contexto. E aí, a partir do martírio de Santo Estevão, a gente vai ver assim, que o martírio, vamos dizer, é um grande incentivo, né, para a perseverança, para a força dos primeiros cristãos. Nos faz lembrar até essa frase de Tertuliano, né, que é um escritor, né, contemporâneo naquela época, logo depois, que escreve muito sobre apologética na igreja, né? Ele diz certa vez que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos, né? Onde ali o sangue faz brotar mais cristãos nesse sentido. E a gente vê a força do martírio. O martírio, em vez de desanimar, de afugentar, de espantar, ele é essa força ali para os primeiros cristãos, né? Ele resulta o martírio é como um motor para a evangelização naquela época, né? O martírio, ele cumpre essa missão porque é o espírito que envolve aquelas pessoas e dá sentido ao martírio. Humanamente, somente humanamente, aqueles homens iam correr, iam se esconder, iam embora. Meu Deus, vamos passar por isso, não, ser apedrejados, né? Decapitados, a espada e tantas outras formas que tantos mártires morreram ali no primeiro século, nos primeiros séculos, né? Mas aí é o Espírito Santo que dá essa força para eles continuarem evangelizando em várias regiões, fundando as comunidades, né? E a igreja nasce, né, nesse sentido, né?
A gente vê o nascimento da igreja depois aí da igreja de Antioquia, né, uma importante igreja a igreja desse tempo da igreja primitiva, né? Então a gente vê tudo isso aí acontecer, né? Então aí é nesse contexto de perseguição também que a gente vai ver surgir um outro grande personagem, né? Nós vamos ver surgir Saulo, né? Saulo, que era um perseguidor de cristãos, que veio a se tornar São Paulo, chamado 13º apóstolo, né? Vamos ver, acho que por ser um personagem tão importante, né, ali na evangelização, por ter as cartas depois aí também, as cartas de São Paulo, acho que vale a gente entender quem era ele também um pouquinho, né? Ele era judeu da cidade de Tarso, né? A cidade de Tarso fica na Turquia, e ele foi bem jovem para Jerusalém para estudar, né, a lei de Moisés. Ele era de uma família de boas condições financeiras, né? O pai dele mandou bem jovem para estudar ali junto com um rabino chamado Gamaliel, né, que era muito respeitado, né, e ali só as pessoas, né, bem de grandes posses, né, mandavam os filhos para estudar ali, né, naquelas condições, né. Ele era ligado à seita dos fariseus, né, ligado a esse grupo de judeus aí, vamos dizer assim, os fariseus. Era um aluno renomado de Gamaliel, né, e era um zeloso defensor da Torá, da lei. Então é por isso que ele é toda essa pessoa assim que queria perseguir, né? Então o grande dilema que fica para Saulo, né, ali então, Saulo, Jesus ou a lei ao centro? Ele acreditava fielmente que a lei devia estar no centro, né, enquanto os cristãos colocavam Jesus no centro. Então ele entendia que isso era uma blasfêmia, que o que os cristãos faziam era uma afronta. Então ele se coloca a ser perseguidor. Então o seu próprio orgulho, né, o seu próprio modelo de religião ali que ele tinha do judaísmo, né, ele ficou sabendo ali, ele conheceu os discípulos de Jesus de Jerusalém, ficou sabendo da fé, né, que se apresentava como um novo caminho, né, naquele tempo, né. E então ele começou a perseguir os cristãos por causa disso. É interessante que São Paulo ele se apresenta à autoridade daquela época propondo e prender os judeus. Ele foi pedir uma autorização, né, vamos dizer assim, um mandato judicial, né, vamos traduzir para o nosso tempo, para dar o direito a ele de ir a Damasco prender alguns cristãos e trazer para serem julgados. Então ele era daqueles assim que investiam mesmo em ir de encontro mesmo à causa, né? Então ele se coloca a ir para Damasco, então, com essa autorização para prender os cristãos que ali estavam, né? E só que esse caminho que ele foi fazer de perseguição se tornou um caminho diferente, né? Ele queria liderar essa matança de cristãos. Ele era jovem, audacioso, ele era cheio de empolgação, ele era uma pessoa assim muito que fazia com muito afinco o que ele queria, né? Então a gente vê tudo isso sendo traduzido também na evangelização que ele fez, né? Ele tinha esse grande problema, né? Que ele era orientado pelo seu orgulho e não a Deus. E aí a sua orientação muda muito, né? E aí a gente vê que ele vai para Damasco. Então no caminho de Damasco, a palavra narra aqui, em especial aqui, né, no capítulo 9, né, no 9º capítulo dos Atos dos Apóstolos, vai mostrar em detalhes como foi a conversão de São Paulo, né? Te convido a ler com calma depois aí. Então ele ia para o caminho, ele ia para Damasco. Então nesse caminho, no meio do caminho, ele teve um encontro pessoal com Jesus, né? Lá no versículo 3 a 6 do capítulo 9, vai narrar um pouco disso, né? Diz assim: durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem és, Senhor? E aí respondeu ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então
Trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? E aí Jesus responde para ele: levanta-te, entra na cidade, aí terá dito o que deves fazer. Então, e aí nesse momento continua a palavra dizendo que ele ficou cego, e aí os soldados que o acompanhavam, né, a comitiva, retornou com ele para Jerusalém. Lá ele ficou até que depois, né, Ananias, um discípulo foi não levou ele para Damasco, perdão, né? E ali até que chegaram com ele à cidade de Damasco, e aí foi um discípulo chamado Ananias, ali de Damasco, foi impor as mãos sobre ele, quando ele recupera a visão. E aí o recuperar a visão de São Paulo tem um sentido muito especial, né, de conversão, né? Ele recupera a visão, mas ele recupera a visão como um homem novo, né? Aquele homem que caiu e levantou como um homem novo. Aquele homem que deixa a cegueira da sua vida para trás, aquela ilusão que ele tinha da perseguição dos cristãos ali, cai, né? Cai com a cegueira dele que fica para trás e ele abre os olhos para enxergar Jesus. Ele abre os olhos para fazer uma experiência profunda de conversão. A gente vê uma mudança radical de conversão, uma mudança que ela é de mentalidade. Aí que a gente vê o que é a verdadeira conversão, né? As pessoas podem até ir para a igreja, seguir, mas se não deixam mudar a mentalidade, ou seja, a metanoia, né, que como a gente diz, né, se não tem essa mudança de mentalidade, não há uma conversão do coração, né. Primeiro nós precisamos decidir acreditar e deixar com que a nossa mente e o nosso coração seja renovado. Isso é a conversão verdadeira, né. Então a gente vê isso e ele é batizado, né, ele é introduzido e ele começa esse caminho na fé, né, de estudar o Evangelho, de entender o Evangelho sobre as testemunhas dos apóstolos ali nesse momento. E é uma curiosidade, né, que vem, né, Saulo e Paulo, né, e era Saulo e logo depois da conversão se torna Paulo, não é que ele mudou de nome não, né, a gente vê que Jesus muda o nome de Pedro, né, de Simão para Pedro, né, de Simão para Cefas, né, que a gente traduz como Pedro, mas Paulo não teve o nome mudado, não. Saulo e Paulo eram nomes sinônimos. Naquela época, se a gente olhar para a história, havia um costume de adotar dois nomes. Saulo era um nome mais ali, que estava em uma versão do nome mais em hebreu, né, dele, e ele, como ele herdou a cidadania romana, né, seu pai era um cidadão romano, ele tinha essa versão latina, né, que o nome, a versão latina seria Paulo, do nome Saulo, né? Então havia esse costume de adotar os dois nomes na época, e ele adota, então, quando ele se torna o apóstolo, ele adota o nome de Paulo para anunciar o evangelho ali entre os romanos, porque ele seria mais bem aceito entre os pagãos como Paulo que como Saulo, né? Ele não era bem visto como Saulo, né? Com sua herança de hebreu, né? Então, como Paulo, ele se introduz no meio daquele povo de uma forma que ele possa ser reconhecido, né, como um deles. Isso é muito importante até para a gente avaliar as nossas estratégias de evangelização. Muitas vezes queremos levar, né, a missão, né, quando a gente quer levar a missão, a gente quer a missão é quando a gente sai do nosso lugar e vai de encontro ao outro no lugar dele, né? Às vezes nós queremos ir com o que nós temos, com o nosso jeito, achando que impor o nosso jeito, impor a nossa forma é a forma de evangelizar, mas a gente deve se fazer, muitas vezes, como aquelas pessoas, entender a realidade que elas vivem, né? Para que tenha maior abertura do coração. Às vezes, a gente mesmo fecha as portas do evangelho pela forma que nós abordamos as pessoas. Então a troca do nome aí, né, de Saulo para Paulo, nos dá uma oportunidade de refletir sobre isso também na nossa caminhada, no que nós fazemos na nossa evangelização, nas nossas experiências missionárias, né? Então, aí logo em seguida a gente vê aí, seguindo o capítulo 9, a gente vê esse versículo 31 que diz que a igreja tinha paz, né? E nesse trecho falava mais ou menos assim, que a igreja tinha paz e os apóstolos pregavam livremente, né? Então eles, um dos grandes perseguidores, né,
Então Saulo, né, deixa de ser um perseguidor, então é menos um, né, para perseguir. Então eles tinham maior paz, né? Então a gente vê a igreja fazendo isso sob a liderança de Pedro, né, com muitos milagres e conversões, né? A igreja acontecendo, tudo isso acontecendo. E é nesse contexto que a gente vai ver um outro momento também no capítulo 10. Separei esses dois versículos aí, o 44 e 45, para a gente ver um conflito que nos traz grandes reflexões para a nossa caminhada também. Vejam bem, estando Pedro ainda a falar, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a palavra. O dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos. Gente, aí nesse trecho há uma discussão sobre se os pagãos eram merecedores do Espírito Santo, se os pagãos eram merecedores da palavra, né? A gente sabe que os pagãos eram pessoas que tinham vários deuses, né? Eram politeístas. Eles tinham vários deuses ali por adoração mesmo e não acreditavam no único Deus, né? Eram muito mal vistos pelos judeus, né? Pregando o único Deus de Israel. E aí os pagãos eram excluídos da fé judaica. E aí houve essa discussão também dos primeiros cristãos. E o que acontece vendo por esses versículos aí? O que Pedro faz? Pedro não entra nessa discussão. Pedro prega o evangelho. E aí Pedro deixa que o próprio Espírito faça a obra. E a resposta vem do Espírito Santo, que vem sobre todos, que desce sobre todos aqueles homens ali também, que se abriram à graça do Evangelho, à graça do Espírito Santo, e eles também vivem seu Pentecostes, né? A gente vai ver aí no versículo 34, eles vivem, a partir do versículo 34, que eles vivem esse Pentecostes, né? Toda essa narrativa. A gente vê que o Espírito Santo mesmo diz que o Evangelho é para todos, né? A resposta do Espírito Santo, que o Evangelho é para todos, né? E Pedro se colocou como instrumento e deixou isso acontecer na vida daqueles homens, né? E aí é nesse contexto que a gente chega, então, mais ao final, aí, no último capítulo da nossa parte do estudo de hoje, no capítulo 12, que a gente vai ver o martírio de São Tiago, né? A gente vai ver que a gente vai ver aí logo no início do capítulo 12 falar do martírio de São Tiago, e a gente vai ver que a perseguição dos cristãos se torna oficial pelo Império Romano na sequência aí com a prisão de Pedro, né? A gente vê que Pedro é preso pela segunda vez, né? Tinha sido preso junto com João, agora ele é preso mais uma vez ali nesse mesmo contexto, porque a perseguição já se torna oficial ali à igreja. E aí eu queria me dedicar um pouco a falar de São Tiago, né? Embora somente os 2 primeiros versículos falem sobre ele aí, fala-se muito pouco dele na Bíblia, né? Os primeiros versículos dizem assim, olha, por aquele mesmo tempo o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Então só fala isso, né, que Tiago foi morto à espada, né? Então ele é martirizado nesse contexto aí de início de perseguição oficial do Império Romano. Esse Tiago aí que até a gente pode chamar atenção aí para ele, né? Neste caso aí, a gente vê também nesse contexto Herodes, né? O nome Herodes voltando à cena aí, né? Das perseguições, e até interessante aqui a gente ver quem é esse Herodes aí desse tempo, né? Porque Herodes começa a aparecer lá na perseguição a Maria e José, as crianças que manda matar, né? Porque viria o rei dos judeus. Então eram Herodes diferentes aí. É interessante a gente chamar a atenção para isso, porque o Herodes, né? Esse Herodes que nós estamos falando do martírio que mandou matar a espada Tiago, era o Herodes Agripa I. Era outro Herodes, né? No ano 42 depois de Cristo. Há relatos na história de 3 Herodes, né? Herodes o Grande, né? Que mandou matar os bebês, perseguir, né? E Maria e José ali tiveram que fugir por causa dele ali no contexto do nascimento de Jesus. Aquele era considerado Herodes o Grande. Depois ainda teve Herodes Antipas, que é aquele que mandou
decapitar João Batista, né? Que aí mais ou menos no ano 30 depois de Cristo, e aí agora no ano 42 depois de Cristo, esse outro Herodes, Herodes Agripa, que era sobrinho, ele era sobrinho do Herodes Antipas, né? Então é interessante, são 3 Herodes, o nome que acompanha, né? Que não passa, né? Que vive acompanhando de forma perseguidora os cristãos, né, gente? Jesus e os cristãos ali. Então, nesse mesmo tempo, ele manda esse Herodes que manda matar a espada Tiago. Quem era Tiago? Era Tiago Maior, o filho de Zebedeu, né? Ele era irmão de João, né? É o mesmo que foi chamado ali na pesca milagrosa, dos 3 primeiros apóstolos chamados por Jesus. Ele estava ali na cura da sogra de Pedro, ele estava na transfiguração de Jesus, ele estava ali sofrendo com João, Jesus ali no Getsêmani. Então é esse Tiago maior, né? Que filho de Zebedeu, tem outro Tiago, Tiago menor, filho de Alfeu, né, que aparece também, mas esse aqui é o Tiago, aquele que foi um dos primeiros chamados aí junto com Jesus. Pouco se fala sobre ele na palavra de Deus, até o seu martírio é narrado nesses 2 versículos aí, então quis chamar atenção para isso aí, que é interessante. Então, logo em seguida a gente vai ver a prisão de Pedro, né? A narrativa da prisão de Pedro, a segunda prisão de Pedro, e ele é liberto por um anjo do Senhor das mãos de Herodes ali, né? O Senhor vai libertá-lo na prisão e ele sai ali talvez da ameaça de morte, da ameaça de martírio, como foi com São Tiago, né? Não é chegado o seu momento. E logo depois aí no final do capítulo 12 a gente vai ver a morte de Herodes Agripa aí, né? Ele morre cerca de 2 anos depois, né? Ferido por um anjo do Senhor, como é narrado aí. Então nós estamos chegando ao final da segunda parte do nosso estudo, e nós já podemos ir vendo, nós vimos então dos capítulos 4 ao capítulo 12, então nós já podemos ir já vendo o que nós podemos trazer para a nossa vida com as reflexões, com o olhar que nós trouxemos para a palavra hoje a partir desses capítulos, né, gente? Primeiro, gostaria de chamar a atenção que os sinais acompanham o anúncio do Evangelho. Nós precisamos acreditar nos sinais, acreditar na força que acompanha aqueles que anunciam o Evangelho. Mesmo nas perseguições, né? Mesmo nas perseguições, mesmo nas dificuldades do anúncio do Evangelho. Nesse tempo nós estamos vivendo uma grande dificuldade, uma privação do anúncio, né, pessoal do Evangelho. Nós temos outros meios como esse aqui que nós estamos fazendo esse estudo, né, pela internet, mas nós temos desafios também, mas nós precisamos crer nos sinais. E falando para você que está participando desse estudo agora, eu acredito na força dessa palavra que está sendo anunciada e acredito nos frutos dela na sua vida agora. Eu acredito que ela pode transformar a sua vida. Esse é um sinal de conversão desse anúncio que nós estamos fazendo aqui agora na sua vida. Que ela pode mudar a sua vida, talvez dos modelos que você já traz concebido de religião, das formas que você acha que deve viver e talvez não se abriu totalmente para que Deus te restaure, né? Para que Deus mude a sua história, para que você viva uma verdadeira experiência de conversão. Todos os dias estamos vivendo experiências de conversão. Até o dia que o Senhor nos chamar, nós estamos nos preparando, nos convertendo. Então a gente humildemente precisa deixar, muitas vezes, que Jesus nos encontre, talvez até pelo caminho, nos faça até cair do cavalo e nos faça entender que talvez achamos que enxergamos e somos cegos. E ele nos libertar da nossa cegueira e nos dá uma visão nova que é uma conversão de mentalidade que muitas vezes foi se distorcendo ao longo do tempo pelas experiências longe do amor de Deus que nós vivemos. Então outro ponto que eu queria chamar a atenção também, nós vimos muitas perseguições, martírios, né? E talvez nós não vemos, né, esse martírio vermelho, esse martírio de sangue em nossos tempos. A gente sabe que em algumas regiões a gente tem relatos de martírios de sangue na África, na Ásia, em alguns lugares, mas não é uma realidade geral, especial para nós aqui, graças a Deus, né? Mas nós vivemos um outro tipo de martírio, né? Alguns teólogos contemporâneos, algumas pessoas que
que refletem sobre a fé no tempo de hoje, fala que nós vivemos um martírio branco desse tempo. Qual que é a diferença do martírio branco para o martírio vermelho, né? Martírio de sangue. O martírio branco é aquele que prova a nossa fé na vida, no testemunho. Olha um exemplo. Muitas vezes quando nós temos uma oferta de um grande salário, mas para trabalhar numa função injusta, né? Numa função que vai contra os nossos princípios, contra o evangelho, e nós temos que dizer não. Isso é um martírio branco. Quantas vezes nós temos que testemunhar a nossa fé, muitas vezes nós somos perseguidos pela veneração à Nossa Senhora, né? Martirizados na fé, é um martírio branco. Quantos jovens querem dar testemunho de castidade, são perseguidos, zombados, é um martírio branco, né? Quantos de nós quantos de nós nos colocamos para testemunhar, para viver a nossa fé e somos humilhados e muitas vezes perseguidos dentro da própria igreja, né? De pessoas que acham, né, que não se abriram a viver de forma plena o evangelho e se sentem ameaçadas por outros que se abrem mais a viver, né, e perseguem aqueles. Isso é um martírio branco. Então rezemos para que o Espírito Santo nos dê força, gente, para vencermos esse tipo de martírio no nosso tempo e perseverarmos, ter a força da perseverança. E por fim, a gente tem a oportunidade de rezar também, ao olhar para a conversão de São Paulo, que Deus acolhe a todos, Deus escolhe e acolhe a todos, né? Vamos dizer assim, porque Deus escolheu dos piores. Tinha gente muito melhor que São Paulo. São Paulo tinha um coração mau, né? De morte, aspirava a perseguição, mas ele vai ao encontro dele. E aí, para a gente ver que todos podem mudar de vida, todos podem se converter, todos têm uma chance nova, todos têm uma nova oportunidade. E ele se tornou um dos maiores evangelizadores que a gente vê na história, né, narrado na palavra de Deus. Talvez você que não se sente digno, talvez que o seu passado, você se condena para o seu passado, Jesus pode estar fazendo nesse momento, por essa palavra, um chamado muito especial no seu coração, para que você possa se tornar um grande evangelizador na sua realidade e deixe ele fazer o que ele quiser com a sua vida. Ficamos então com essas mensagens, com essas oportunidades de experiência com a palavra de Deus. Espero que você continue rezando com a palavra durante essa semana e nós nos encontramos na próxima semana com a terceira parte desse estudo, com os capítulos seguintes. Vamos rezar agradecendo, pedindo a Nossa Senhora a intercessão sobre nossas vidas, sobre essas experiências de fé, para você, para sua casa, para todos nós. Rezando assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós encerramos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço que você tenha essa oportunidade mesmo de viver a fé, de viver essas experiências de fé por meio da palavra. E nós nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Deus te abençoe.